Bom dia a todos. Ai, que delícia estar com vocês nessa manhã, último final de semana de novembro. A gente já vendo as decorações de Natal, o coração da gente já vai tomando um outro ânimo, já vai se acalmando, né? Tem uma música do Roupa Nova que eu adoro, que fala assim: que bom seria se fosse Natal todos os dias, né? Porque a gente deixa o coração ser envolvido naquele amor, naquela harmonia. Acaba o Natal, a gente faz tudo de novo, né? Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre mágoa. E antes de nós entrarmos no nosso evangelho, eu rogo ao Pai do céu, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria nossa Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade, para que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos, para juntos recebermos aquilo que hoje nós viemos buscar. E que ao sairmos daqui, nós possamos dizer: Senhor, gratidão, valeu a pena. E eu peço ao Pai da vida nesse instante para que capacite em mim a minha habilidade, me permitindo falar do Evangelho de Jesus com amor, com simplicidade, com alegria, porque a gente vê Jesus, né? Esse sorriso que ilumina. E é através do sorriso que nós vamos, muitas vezes, dissipar a mágoa. Quando nós falamos em mágoa, nós vamos separar a palavrinha mágoa. Água. É uma água ruim, suja. Nosso corpo é 60% água. Imagine uma água ruim, suja, circulando aqui dentro, indo em todos os órgãos, nos músculos, nos nervos. A gente tem dor, não sabe do que é. A dor vai para o pé, vai para o joelho, vai para a cabeça, vai, estou com uma dor, acorda com dor e não sabe o que é. Aí a gente vai fazer exame, né? E faz tudo quanto é exame e a gente fica bravo. Mas como não deu nada? Quer pegar o médico ali, torcer o pescoço do médico, né? Mas tem que achar alguma coisa. Quem tem que achar alguma coisa somos nós. Graças a Deus não é nada, ele é manifestado no físico em razão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então nós precisamos aprender a olhar para nós e percebermos as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque aquilo que nós sentimos se manifesta no nosso corpo. Nós saímos de um outubro rosa, onde nós somos chamados a atenção para que a gente observe, né, e preste atenção no câncer de mama. Entramos no novembro azul. Atenção no câncer de próstata. E a medicina integrativa, ela traz para a gente que muitas dessas doenças, elas são, porque todos nós temos as células cancerígenas no nosso corpo, por que um se manifesta e outro não? Será que Deus ele tem preferência por um e por outro não? Ou somos nós os autores de tudo aquilo que nos acontece, como nos traz o Evangelho? Então, nós precisamos prestar atenção. Pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento. Essa emoção, esse sentimento vai gerar uma atitude nossa. Essa atitude nossa, essa ação, essa reação, vai virar um hábito nas nossas vidas. Essa atitude repetida, esse hábito, ele vai ser a nossa própria vida. Então, a gente está olhando para a vida, se repetindo aquelas cenas, aquelas situações, significa que nós precisamos ir lá na origem. E qual é a origem? Pensamento. A Joana de Ângeles fala para a gente, pensamento, tenhamos, mas não vamos retê-los. Então, a gente tem muitos pensamentos negativos, mas a gente não pode ficar retendo, trazendo essas emoções, esses sentimentos dentro da gente. Chico Xavier tem uma história muito bonita. Aliás, eu sempre falo, né? Qual a história dele que não é bonita, né? Mas ele começou a perceber que sempre que ele encontrava-se com alguém, ele via fulano vindo em direção a ele, ele começou a perceber que a pessoa se desviava.
A pessoa mudava de caminho, dava as costas e voltava. A pessoa começava a conversar, fazer alguma coisa para evitar o Chico. E o Chico começou a perceber e falou, caramba, eu acho que eu fiz alguma coisa para essa pessoa, para ela estar fazendo isso comigo, né? E aquilo foi se tornando cada vez mais constante. O Chico foi prestando atenção, ele falou, nossa, gente, eu fiz alguma coisa muito grave para esse irmão. Ele falou, mas não consigo lembrar o que eu fiz, mas que eu fiz. Num determinado momento, numa ocasião, o Chico vinha vindo e ele viu a pessoa na frente dele, então a pessoa não viu o Chico. Aí ele falou, hoje eu vou resolver isso. Hoje eu vou resolver isso. E ele chega por trás da pessoa e envolve a pessoa, abraça a pessoa com muito carinho e fala, meu irmão, eu não sei o que foi que eu fiz para você, que essa cabecinha aqui já não lembra, mas me perdoa, irmão, me perdoa, porque eu sei que você está me evitando, e eu não sei o que foi que eu fiz. Dá uma chance para mim, me perdoa. O rapaz simplesmente ficou parado, paralisado, estarrecido, olhou para o Chico e falou, Chico, só podia ser você mesmo. Ele falou, você sabe por que eu evito você? Ele falou, não, eu não consigo lembrar o que foi que eu fiz. Você não me fez nada não, Chico. Sabe por que eu evito você? Porque eu fico falando mal de você para todo mundo. Então, quando eu vejo você, me dá uma vergonha tão grande que eu evito você. Aí o Chico abraçou ele mais forte ainda. Ele falou, meu irmão, que oportunidade bendita da gente resolver essa mágoa, não é verdade? Me perdoa de qualquer maneira, porque eu nem tenho que perdoar você. Isso acontece muito conosco, né? A gente começa, às vezes, e olha só como a nossa atitude, como nós temos que aprender. Às vezes a gente vem vindo ali, né? Aí a gente fala, oi, fulano. O fulano dá um tchauzinho, a gente fala, nossa, o que foi, né? Ficou rico, né? Não quer mais falar comigo? Nossa, que mal educado, que grosso. Nós nunca olhamos para nós achando que nós fizemos alguma coisa. É sempre o outro, né? E às vezes a gente já começa a julgar. Nossa, mas por que está me tratando assim? E não sei o que lá. E às vezes a pessoa nem viu direito, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, um problema tão grande. Às vezes a pessoa está ali, mas só está fisicamente, o pensamento está lá longe. Então ela não fez aquilo porque ela tem algum problema conosco, mas nosso orgulho, nosso egoísmo já absorve imediatamente. O Chico, certa feita, no centro onde ele trabalhava, em Uberaba, ele teve que chamar a atenção de um trabalhador. E ele percebeu que, depois que ele chamou a atenção, gente, nós somos trabalhadores, nós somos tão vulneráveis que, pelo amor de Deus, a gente pensa assim, eu sou trabalhadora voluntária. Então, eu não admito que me chamem a atenção, eu vou quando eu quero. Nós esquecemos que o nosso compromisso é muito grande e que a casa tem, sim, um dirigente e que nós temos, sim, que nos adequarmos e que os dirigentes também são seres humanos, tanto quanto nós, e que também têm as suas dificuldades. Não tem dia que talvez, né, vá falar de um jeito mais exasperado e a gente não pode se melindrar. Mas o Chico foi e conversou com o trabalhador, e ele percebeu que depois que ele falou com esse trabalhador, ele não foi mais. E o Chico ficou triste com aquilo, e foi ficando triste, entristecido. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, o que está acontecendo? Como se ele não soubesse, né? Aí o Chico falou assim, o fulano, Emmanuel. Ele falou, o que aconteceu com o fulano? Eu falei para ele, fui corrigir ele numas atitudes, e eu não sei se eu falei de uma forma mais agressiva, mas fulano não veio mais, e eu estou muito entristecido com isso. Emmanuel falou para ele, resolve isso. Ele, mas vou resolver como, Emmanuel? Resolve isso, Chico, porque isso está atrapalhando os seus trabalhos, está atrapalhando aqui dentro. Resolve isso. Ele falou, mas Emmanuel, ele falou, eu não sei como resolver isso, só se eu pedir desculpa para ele. Ele falou, resolve, o problema é teu, resolve isso. Vai lá, peça perdão, peça desculpa, mas resolve. Aí o Chico falou, mas Emmanuel, e se ele não aceitar? O Emmanuel virou para ele e falou, Chico, se você magoou alguém, o problema é seu. Se o outro te magoou, o problema é dele. Resolve o teu problema.
Porque muitas vezes, nós, no nosso orgulho, a gente não quer nem pedir perdão e tão pouco, né, ser perdoado, porque a gente fala, imagina, eu não fiz nada para ele tem que vir até mim pedir desculpa. Olha o exemplo do Chico. Chico, então, foi até a casa do trabalhador, bateu a porta, custou para a pessoa atender, o trabalhador veio lá, abriu a porta da casa, o Chico falou, posso entrar? Ele falou, entra. O Chico entrou, o Chico pediu perdão para ele, abraçou ele. Não, primeiro o Chico pediu perdão, falou, meu irmão, eu vim aqui porque eu vi que você não está mais indo na casa. Ele falou, eu estou muito entristecido com isso, e eu vim te pedir perdão, porque talvez o que eu falei, do jeito que eu falei, eu magoei você. E não era a minha intenção, meu irmão, te magoar. Perdoa esse velho aqui que já não sabe, tá, não percebe as coisas que fala. Perdoa esse ser aqui, tão imperfeito, que não aprende. Me perdoa, irmão. E o cara ficou ali. Simplesmente uma tábua na frente do Chico. O Chico acabou de pedir perdão, e chegou e abraçou ele. Disse que ele abraçou uma tábua. E ficou ali, abraçado na tábua. O cara não teve reação nenhuma, mas o Chico abraçou e pôs coração com coração ali. Quando o Chico se afastou, o cara olhou bravo para o Chico e falou assim, olha, Chico, das duas uma. Ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. O Chico parou, olhou e falou, meu irmão, humilde eu sei que eu não sou, não, então eu devo ser um baita de um sem vergonha. Resolveu. Não ficou a mágoa dentro do coração. Não ficou a má água rodando aqui dentro de nós. Mágoa significa a gente ressentir. E toda vez que a gente ressente, a gente vive de novo. Então, a gente sente aquela mesma tristeza, aquela mesma raiva, aquela mesma angústia, ouve as mesmas palavras, vê a mesma cena inúmeras vezes, inúmeras vezes. E o nosso corpo manifesta tudo isso. Todo o nosso corpo, ele corresponde às nossas emoções. As nossas células, elas manifestam tudo o que nós sentimos. Então, quando a gente fala para resolver as mágoas, nós estamos falando do perdão. A Neuza vai falar de auto-perdão na terça-feira. O perdão é uma cura maravilhosa, não para o outro, para nós. A primeira pessoa que se beneficia com o perdão somos nós. O perdão é a libertação, não do outro, a nossa libertação. Então, é uma ação de auto-amor. A gente fala, mas o outro não merece perdão. Põe na mão de Deus, deixa que o outro vai se entender com Deus. Cuida da tua parte. Lembra do que Emmanuel falou? Se o outro magoou, o problema é dele. Ele vai responder. Mas não traz para a tua mão, como nós fazemos. A gente quer ser Deus. A gente traz para as nossas mãos, tira das mãos de Deus e coloca nas nossas mãos o julgar, o condenar, o castigar. Nós queremos tomar as atitudes, nós queremos que seja do nosso jeito. E nos esquecemos que nós somos só a pontinha de um iceberg. A gente está vendo só a pontinha, nós não estamos vendo tudo que está por baixo, que são as outras vidas, as outras encarnações que nós tivemos, e que nós não nos lembramos, a gente só se lembra de agora o que está acontecendo, mas com certeza há um resgate. A espiritualidade nos diz que, na atualidade, hoje, nós estamos reencarnados com seres que nós não tínhamos condições de viver há mais de 800 anos, e que hoje nós estamos reencarnados com eles para aprendermos a amar. Então, imagina a gente ali reencarnado com irmãos nossos que a gente evitou de mais de 800 anos, porque ainda trazia
aquela dificuldade e que hoje nós estamos convivendo. Então, mais do que nunca, a necessidade do amar, mais do que nunca, a necessidade do vigiar, a necessidade do orar. O coração é o único órgão que não tem câncer. Por que será? Porque o coração é o único órgão que recebe e doa, recebe e doa. Ele não retém nada. Ele não retém. Então, se nós aprendermos a recebermos e jogarmos fora, nós vamos estar trabalhando a saúde no nosso corpo, a saúde na nossa alma, a saúde no nosso espírito. Nós vamos estar trabalhando dentro de nós a felicidade que todo mundo tanto quer. Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Não, né? A gente fica em busca da felicidade fora de nós. Ninguém é feliz sem a paz interior. Ninguém é feliz sem perdão. Ninguém é feliz sem tolerar, sem ter paciência. A felicidade, ela é o caminho que a gente vai percorrendo, não é o final. E ninguém encontra felicidade sem a paz. Ninguém encontra felicidade sem trabalhar dentro de si o amor, a caridade. Eurípides Barçanufo, ele nos fala que quer ser feliz? Primeiro seja bom. Se você for bom, você vai ser feliz. Mas se você não for bom, você não vai ser feliz. Então, você quer ser feliz? Seja bom. Olha que receita simples, né? Só pôr em ação, né? Só colocarmos em ação. Simples assim, né? Jesus nos trouxe essa receita há mais de 2000 anos. Qual é todo o princípio dos ensinos do Cristo? Amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Auto-amor, para que nós possamos amar o nosso próximo. Amando ao nosso próximo, nós amamos a Deus. Não se ama a Deus sem nos amarmos e sem amarmos ao nosso próximo. Toda a lei e os profetas resumidos nesse único mandamento. Emmanuel nos fala que nós somos a mesma humanidade que estávamos com Cristo. E muitos de nós estávamos ali no Sermão do Monte, ouvindo da boca do Cristo aquele sermão. O que nós fizemos com aquilo? A sementinha foi plantada, porque nós continuamos em busca do Cristo, nós continuamos em busca de Jesus. Então, a centelha divina existe dentro de nós. Basta que nós façamos com que ela saia lá daquela escuridão e ela comece a florescer. O amor existe dentro de nós. Mas é aquela sementinha, sabe quando a gente pega uma sementinha de laranja e a gente vai plantar? Então, o que a gente faz? A gente primeiro cava o buraquinho ali na terra, coloca a sementinha, fecha. Muitos de nós ainda estamos nessa fase de estar lá debaixo da terra, na escuridão ainda. Mas a sementinha está lá. Aí ela vai passando o tempo, né? Vai regando. Aí o que acontece com a sementinha? Em um determinado momento, ela começa a aparecer fora da terra. Fora da terra, ela começa a aparecer aquelas pequenas folhinhas que somos nós. Em que estágio nós nos encontramos? E aí ela vai crescendo, a gente vai cuidando dela, né? E ela vai crescendo. Às vezes os galhos crescem, vão lá daquele lado lá, a gente tem que ir cortar. Às vezes o tronco, que é a base, vai crescendo, entortando. O que a gente faz? Vem, coloca um amparo para o tronco voltar. Somos nós nas nossas vidas. Em que fase nós nos encontramos? Então, muitas vezes, a vida vai ter que cortar as nossas arestas aí, para que nós possamos nos fortalecendo. Senão, a gente vai indo para lá, e a gente vai crescendo de forma desordenada, aí no momento a gente cai. Se nós prestarmos atenção na natureza, a gente vai aprender tanta coisa. Nós vamos aprender
A natureza não retém nada. A árvore, ela dá os frutos, a gente vai lá, colhe, e ela vai dar frutos de novo. Ela não dá o fruto e fica retendo lá com ela. É minha, minha, não deixa, né? Uma árvore que não dá bons frutos, não serve para nada. Quando nós falamos de mágoa, nós estamos falando em autoconhecimento, nós estamos falando em autoamor, nós estamos falando em autoperdão, nós estamos falando em amor ao próximo, estamos falando em perdoar o nosso próximo. Por isso que Jesus insiste conosco, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ah, Beth, mas eu já perdoei. Esses 70 vezes, 7 vezes, é cada ofensa. E se nós formos olhar a representação desses números é infinitos. São números cabalísticos. Perdoar infinitamente, não pelo outro. O outro não merece perdão, problema dele. A tua responsabilidade é com você. Perdoar a você. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz nas nossas mãos a responsabilidade das nossas vidas. Eu falo que é uma das coisas mais lindas que o Evangelho traz para a gente. Ele tira a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da mão do outro e joga nas nossas mãos. Então, não é mais o outro que me faz infeliz, o outro que é a causa da minha doença, o outro que me abandonou. Não é o outro, somos nós. Somos nós. Não importa o que aconteceu, não importa o que falaram de nós, o que fizeram conosco. O que realmente importa é o que nós fazemos conosco a partir dessa situação. É aquilo que nós acreditamos daquilo que o outro falou para a gente. A mágoa só encontra guarida em nós porque ela, de alguma forma, nós nos sentimos ofendidos. Numa palestra, há bastante tempo, o palestrante falou que perguntasse se Deus perdoava. Ele falou, Deus não perdoa. Eu, na hora, fiquei assim, como Deus não perdoa? Deus é o próprio perdão. Deus não perdoa. Sabe por quê? Porque Ele nunca se permite ser magoado. Só perdoa quem se sente ofendido, magoado. Nós somos pequenos demais para magoar Deus. O amor dele por nós é tão intenso que, por mais que a gente venha fazer, nós nunca vamos trazer para ele mágoa. Ele se entristece por quê? Porque ele sabe que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho de infelicidade. Mas, assim mesmo, ele nos permite caminhar. Ele nos deixa no nosso livre-arbítrio. Em algum momento a gente volta. E quando a gente volta, ele está lá, igual o filho pródigo, de braços abertos para nos receber. Esse é o amor. Essa é a verdadeira caminhada. Por isso que Jesus nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai que não seja por mim. Jesus foi o ser mais puro que já pisou na orbe terrena. Maior dor do Cristo para estar conosco não foi tudo que ele sofreu aqui, não foi o que Judas fez, não foi o que Pedro fez, não foi o que nós fizemos, não foi a crucificação, não foi nada disso. O maior sofrimento do Cristo para estar conosco foi ele reduzir a sua luminosidade, descer, sair da esfera crística, porque ele é uma luz tão imensa, ele é um ser crístico, ele veio reduzindo, para poder caber num corpo físico. Ramatiz faz a comparação de que Jesus, para caber num corpo físico como o nosso e reencarnar conosco, para nos ensinar o Evangelho, a comparação que ele fala é que é como se nós a gente pegasse o sol com toda a sua grandeza e colocasse numa caixinha de fósforo. Foi isso que Jesus teve que fazer para poder caber num corpo físico. Ele veio reduzindo a sua luminosidade, saindo
dos diversos planos até chegar aqui e poder caber dentro de um corpo físico, porque ele havia prometido que ele estaria entre nós. E ele veio e nos ensinou, vivenciou, passou por todas as dores que nós passamos, passou por traições, passou por dores físicas, por dificuldades financeiras, passou por todas as dores que nós também passamos, mas nós precisamos ainda passar, porque nós temos aprendizado. Cristo já não tinha mais nada para aprender quando esteve conosco. Mas ele não se magoou. Ele simplesmente amou e nos ama infinitamente. O último ato de Jesus foi de uma misericórdia, um amor intenso por toda a humanidade. No momento derradeiro, quando ele sentiu que ele deixaria o corpo físico, as últimas palavras dele foi: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E quantos de nós ainda hoje, nós não sabemos o que fazemos? Quantos de nós ainda hoje, nós vamos em busca dos milagres fora de nós? Nós vamos lembrar da passagem que Jesus veio de Jerusalém e ele passava ali por Betesda, onde havia uma piscina que, de tempos em tempos, as águas daquela piscina, uma espécie de piscina, de um lago, elas se agitavam. E a lenda diz a lenda, né? Que quando as águas começassem a se agitar, que o primeiro que estivesse naquelas águas receberia o milagre da cura, seria curado. E Jesus vinha vindo, aquela multidão lá embaixo, e Jesus caminhando, ia começar a se agitar as águas do lago, e Jesus encaminha-se em direção a uma pessoa paralítica há mais de 38 anos, uma pessoa que estava ali paralisada. E ele percebe que é Jesus, e ele grita: Mestre, Mestre Jesus! Ele grita, ele pede. Aí Jesus o ouve e vem até ele. Olha só a beleza dessa passagem. Jesus chega, fica em frente a esse homem paralítico há mais de 38 anos. O cara está paralítico. O que Jesus fala? Que queres que eu faça? Porque nem todo cego quer ver, nem todo paralítico quer andar, nem todo doente quer se curar. Infelizmente, Jesus pergunta: que queres que eu faça? E ele fala: Senhor, eu quero andar, mas eu não consigo chegar lá naquele lugar, eu não consigo chegar, porque, como eu sou paralítico, é uma multidão muito grande, eu não consigo chegar, e só o primeiro que entra que consegue chegar. A multidão ao lado do Cristo. Jesus vira e dá um comando para essa pessoa: levanta, toma a tua cama e anda. Ele deu um comando, é como se aqui nós tivéssemos, imagina o Cristo aqui falando com um de nós e todos nós aqui do lado. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou, ele pegou a cama dele e saiu andando. Qual é o grande ensinamento dessa passagem, gente? Primeiro, né, que a gente, muitas vezes, o Cristo está falando aqui e a gente não está percebendo. Então, a gente não está trazendo para dentro de nós. Segundo, o milagre não vem de fora. Não eram as águas que curavam. Era a fé da pessoa que entrava naquela água. O paralítico não precisou entrar na água. Levanta, você crê? Imagina você falar para Jesus: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. Imagina o retorno do Cristo dizendo: eu quero. Eu quero. Aí você levanta e você vai embora. Ele quer que nós nos curemos das nossas mágoas. Ele quer que nós nos curemos das nossas ansiedades, das nossas depressões, das nossas tristezas. Mas nós queremos. Ou a gente quer ainda uma piscina
para a gente entrar. E a partir desse momento, a gente sentir que o milagre está acontecendo. Nós ainda buscamos milagres fora de nós, e o milagre é dentro de nós. Por isso que ele dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Quantos de nós ouvimos da boca do Cristo o Sermão do Monte? Estamos aqui, ainda hoje, em busca desse mesmo Cristo. Por quê? Porque nós não promovemos em nós o único ensinamento que ele disse que nós precisaríamos fazer: o amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós. O Chico conta que, numa determinada ocasião, ele saía tarde já dos trabalhos, e ele vinha vindo, a rua estava toda escura, e ele estava retornando para casa, já de madrugada. De repente, ele viu uma luz linda, maravilhosa. Ele disse que era uma luz que encantava. E ele ficou esperando. Ele falou, nossa, vai vir um espírito maravilhoso de luz ali, né? E ele ficou esperando. Eis que vem um cachorrinho. Um cachorrinho. O Chico ficou olhando, ele disse que tinha um poste perto dele, ele encostou-se no poste e falou, nossa, ele falou, eu devo estar delirando, porque é muita luz e eu estou vendo um cachorrinho na luz. Ele falou, devo estar delirando. O Emmanuel aparece para ele e fala, não, Chico, você não está delirando não, está tudo bem, é isso mesmo. Ele falou, mas um cachorro com tamanha luz. Ele falou, pois é, Chico. Ele falou, sabe o que é? Esse cachorrinho aqui já desencarnou há mais de 12 anos, mas o dono dele ama tanto ele, que ele faz preces todos os dias e ele agradece por esse animalzinho, todos os dias há 12 anos. Por isso ele tem essa luz. Que nós possamos viver de forma a quando nós desencarnarmos, nós possamos viver nos corações das pessoas. Que as pessoas possam lembrar de nós com amor, com carinho, com gratidão. Nossa, que delícia! Lembra daquilo que nós possamos, porque a morte só existe quando nós morremos no coração das pessoas. Então, que nós possamos viver de forma a não magoarmos, a não sermos magoados. Mas, Beth, como isso? Usando do Evangelho, usando do amor, usando do perdão, usando da paciência, usando da fé. São todos ensinos que, se nós pegarmos o Evangelho, está tudo lá. Não tem situação que nós passemos, que nós não tenhamos no Evangelho o ensino para que a gente siga em frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai que não seja por mim. Que nós possamos seguir esse caminho, que nós possamos seguir essa verdade, que nós possamos seguir essa verdadeira vida. Nós sabemos que a vida, ela não acaba. Ela não acaba quando o nosso corpo deixa de existir. A vida continua. E se nós nos basearmos nisso, que é um dos pilares que o Espiritismo traz para nós, a vida continua, as sucessivas vidas, as reencarnações, nós vamos sim encontrar dentro de nós a força, a fé, o recurso, a aceitação, tudo o que nós precisamos para que nós possamos seguir em fé, seguir com perseverança, seguir com paciência, com persistência, trabalhando em nós o que precisa ser trabalhado, nunca no outro, porque o outro, o que a gente vê no outro é reflexo de coisas que nós ainda temos em nós. Que esse nosso Evangelho possa nos levar a essa reflexão, de nós percebermos em nós aquelas emoções, aquelas sensações, aqueles sentimentos que não nos fazem bem.
E que nós possamos, a partir daí, autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. A partir daí, nós possamos dar o início no nosso processo de transformação, reforma íntima, rumo à nossa felicidade. Finalizo com imensa gratidão a vocês por estarem aqui, a essa casa de amor, de bondade, de misericórdia, de luz, que nos abre esse espaço e que nos permite estarmos aqui para juntos nós aprendermos, apreendermos e nos fortalecermos para seguirmos em frente. E, acima de tudo, a nossa gratidão ao nosso Criador, Deus, ao nosso irmão maior, Jesus, a nossa mãe, a mãe de toda a humanidade, Maria, e a toda a espiritualidade que nos dá todo o aparato necessário para que nós possamos seguirmos em frente. Graças a Deus, graças a Jesus. E se nós não nos vermos ainda esse ano, desejo a todos um Natal maravilhoso, abençoado e 2022 de muita saúde, de muita prosperidade e sempre fortalecidos na fé, para que nós possamos seguir em frente e vencermos as nossas dificuldades. Lembrando sempre, segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus e graças a Jesus.